Olha o que a Bíblia vai dizer, livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. O menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. Diga, muito rara. Muito rara. E as visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. Estava se escurecendo ao ponto de não poder ver. Estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Ai, meu Deus. Samuel, Samuel. E este respondeu: eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: eu não chamei você, vá se deitar. Ele foi e se deitou. O Senhor tornou a chamar: Samuel. Este se levantou, foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: meu filho, eu não chamei você, vá deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele se levantou, foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor que havia chamado o menino. Por isso Eli disse a Samuel: vá se deitar, e se alguém te chamar, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o lugar e se deitou. Então o Senhor veio e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Aleluia. Aqui a Bíblia está falando, amados, de duas gerações, de dois tipos de liderança. Uma liderança que já era, uma liderança que já tinha experimentado Deus, provado Deus, tinha sido levantada por Ele, ungida por Ele e posicionada naquele lugar. Uma geração que já conhecia como Deus falava, como Deus se movia, já era aquela que tinha experiência no fazer, experiência no executar. Mas a Bíblia diz que agora uma figura nova é apresentada. Ele é apresentado ao Senhor, ele é convocado por um chamado, e Deus precisa da parceria dos que estavam para levantar aqueles que chegariam. Você está aqui? Amém. Interessante que a Bíblia diz assim, que Deus continuava chamando Samuel antes que a lâmpada se apagasse. Há uma lâmpada apagada em lugares onde Deus não é mais ouvido. A escuridão de propósito, quando o ouvido está impedido de reconhecer a Deus. A Bíblia fala aqui de uma geração que já estava acostumada com o poder de Deus, ao ponto de não notá-lo mais. Ao ponto de não discerni-lo mais, ao ponto de não reconhecê-lo mais. Sabe que é possível você viver com Deus, servir a Deus, estar o tempo todo, o papel do sacerdote era estar o tempo todo ali no templo, ali naquela tenda, oferecendo sacrifícios a Deus pelo povo e por si mesmo. Ele estava o tempo todo servindo a Deus, mas não reconhecia mais a presença de Deus. Ele estava ali, talvez, como eu e você, em um lugar, trabalhando para o Senhor, mas sem reconhecê-lo mais. A Bíblia diz que ainda havia uma chama, mas que antes que ela se apagasse, os céus começaram a se mover. Deixa eu te dizer, toda liderança, seja aquela que vai permanecer,
ser, seja aquela que vai passar, ela precisa trabalhar com o futuro hoje. Você aprendeu ontem que o futuro precisa ser convidado para a mesa. Você aprendeu ontem que nós não precisamos esperar que Deus nos tire para levantar alguém. Nós precisamos andar com o futuro do nosso lado. Mas deixa eu te dizer, eu vim aqui falar para alguns Samuéis, mas também vim falar para alguns Elis. Porque não é a idade, não é o tempo de serviço, não é a tua experiência, não é quantos títulos você tem que vai dizer para você se você ainda reconhece a voz de Deus ou não. É a sensibilidade de um coração. São os olhos ungidos com o colírio. Porque ali é óbvio que Deus estava falando de um homem envelhecido, mas Deus não estava aqui destacando a sua idade, e por causa disso ele não via. Deus estava falando da sua condição de coração, da sua inércia diante de uma ação necessária. Ana foi aquela mesma que foi ao templo orar, estéril. Ela foi orar para que Deus se compadecesse do seu ventre, para que Deus se compadecesse da sua história. E a Bíblia diz que ela voltou para casa depois da mensagem do sacerdote, do homem de Deus: vá para casa porque Deus vai te responder. Ela volta com aquele menino desmamado, crescido, para entregá-lo a um líder, a um profeta, a um sacerdote, que foi levantado por Deus para levantar, mas já não sabia mais reconhecer. Ele sabia trabalhar, ele sabia servir. Coloque na mão de alguém que está na igreja há muito tempo servindo. Se ele não vai, amado, arrumar as cadeiras, limpar o negócio, deixar tudo pronto. Mas não é sobre fazer, é sobre ser. Não é sobre